Olá a todos, hoje eu vou falar sobre Mussum, o Filmes, a nova cinebiografia baseada na trajetória do famoso sambista e humorista, dirigida por Silvio Guindani. Esse é um dos filmes nacionais que eu mais esperava para assistir, já que eu sou um grande fã dos Trapalhões e sempre admirei a figura do Mussum como humorista. Porém, devo confessar que conhecia pouco dele. Além disso, algo que esse filme aprofunda bem outros lados do Mussum, muitos que o público também desconhecia. E apesar que dentro dessas grandes levas de biografias de grandes figuras artísticas que foram lançadas no nosso cinema em 2023, Mussum, mesmo não sendo uma obra excepcional, o filme ainda me agradou por conta do ponto que eu achei bem tocante e muito bem desenvolvido ao longo da história, que é o relacionamento do Mussum com sua mãe Malvina, que é interpretada pela Cacau Protásio, e Neuza Borges, em dois períodos diferentes. Mussum, interpretado por Yuri Marçal na versão mais jovem, tem o sonho de se dedicar em sua grande paixão no samba, deixando sua carreira no exército para trás. E depois de conquistar isso, mais tarde, agora interpretado por Ailton Graça, vê sua carreira tomando outro rumo, quando ganha notoriedade como humorista, até se tornar membro permanente de um dos maiores grupos do humor da televisão e do cinema, os Trapalhões. Quem conhece o Mussum como sambista ou trapalhão vai ter a oportunidade de ver esse trecho de sua vida reconstruída em tela, principalmente o lado sambista, que sempre foi sua verdadeira paixão. E a direção retrata bem que esse lado do Mussum na primeira metade do filme, até mudar para o início de sua ingressão no humor, que foi concretizada com a ajuda do Chico Anísio, interpretado pelo Vanderlei Bernardino. Só que quando o roteiro começa a abordar sua convivência com os Trapalhões, aí a direção parece não dar muita profundidade, sendo que essa é uma fase muito mais conhecida do Mussum para o espectador. Eu até entendo que o diretor possa querer contar mais além do Mussum Trapalhão, e nesse quesito ele sai bem, só que ele também dá uma certa importância para os Trapalhões ao usar sketches do Mussum da série para conectar trechos na montagem, dando a entender que quando chega o momento de sua vida dentro do grupo, vai ter uma grande importância, uma grande relevância ao contar alguma história de bastidor impactante. Mas quando se fala dos Trapalhões nesse filme, o roteiro é bem resumido ao mostrar o grande sucesso deles e citar rapidamente a briga que ele, o Dedé e o Zacarias tiveram com o Renato Aragão no início dos anos 80, mas só isso. Quando se trata de mostrar um lado mais humano do Mussum, da figura que foi o Antônio Carlos Bernardes de Gomes para pessoas importantes da vida dele, acaba se tornando um grande foco da narrativa, como o relacionamento com a sua mãe, que eu citei anteriormente, que sem dúvida é onde se encontra todo o peso emocional do longa, contando esse relacionamento desde a infância do Carlinhos, assim como era chamado Mussum por sua mãe desde sempre, que mostra a preocupação dele em querer ver o filho sendo alguém na vida e nunca precisar servir ninguém, assim como ela serviu nos anos em que ela trabalhou como empregada para ser um exemplo de honestidade para o filho, que sempre usou a mãe como exemplo. E assim como ela, o jovem Carlinhos também ensinou a mãe a conquistar coisas simples que ela não teve chance de aprender, como é visto na cena em que ele ensina a Malvina a escrever o próprio nome, que é simples, mas é um momento que resume bem a relação que o Mussum tinha com a mãe, ao colocar o filho em um caminho promissor para ter um futuro estável, e em troca, o filho retribui o amor por sua mãe como pode. E essa relação, embora mude com o passar do tempo, ao longo da fama crescente do Mussum, a essência do carinho e amor entre mãe e filho sempre permanece. E a direção tem um ótimo controle sobre as técnicas e recursos narrativos para compor a sutileza dos atos dos personagens, como é mostrado o Mussum em sua juventude, o colocando em uma decisão de escolher sobre o caminho que deve tomar na vida. No início, isso é mais induzido pela interferência de sua mãe, mas depois, mais velho, ele começa a decidir por ele mesmo, e as escolhas que a vida oferece para o Mussum se tornam cada vez mais difíceis,
quando ele percebe que a cada escolha nova para o sucesso de sua carreira, existe um sacrifício enorme para o protagonista, que o afeta pessoalmente, o que é tudo bem feito nesse ponto. O que acaba sendo um pouco exagerado é o ato final, em que a direção exige finalizar o filme com um momento motivacional e superação e orgulho pelas conquistas que o protagonista alcançou, que já cai muito no melodrama, que quer fazer de tudo para o público se emocionar no momento final, e o que, na minha opinião, não funciona muito, diferente dos momentos que o Mussum tem com a mãe dele, que já são mais genuínos. A cena em que a Malvina aprende a escrever é linda de se ver, e a atuação da Cacau está no ponto certo, sem ser exagerada demais, notando-se a alegria da personagem naquele momento. Mas a Neuza, que interpreta a mãe do Mussum mais velha, tem outro ritmo que também tem um peso sentimental enorme, principalmente nos momentos finais dela na história. Eu adorei o Mussum do Ayrton, ele realmente se dedicou em trazer de volta o eterno trapalhão, amante do samba criado na Mangueira, que vai muito mais além desse artista, mostrando um Mussum humano com fraquezas e, acima de tudo, como um filho que aprendeu muito com a mãe. Mussum, o Filmes, é uma experiência esplêndida que narra de forma delicada a vida de uma das figuras mais famosas do samba e principalmente do humor, que foi ainda mais fundo ao trazer à tona o lado humano desse grande trapalhão que encantou o Brasil de sua época. Nota 8,5. O filme está disponível na programação do Cine Marquise para uma experiência cinematográfica mais confortável e agradável em um ambiente feito para o cinéfilo. Vou deixar o link na descrição com toda a programação completa do complexo, que se encontra dentro do Conjunto Nacional. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.